Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Luciana e a gente vai continuar vendo sobre os componentes do sistema imune. Na nossa última videoaula nós falamos sobre a imunidade inata e adquirida, a diferença entre as duas imunidades, falamos das células da imunidade adquirida. Hoje nós vamos falar das células da imunidade inata, ok? Bem, quais são os tipos de leucócitos? Leucócitos são os glóbulos brancos, são células do sangue, onde nós temos 5 tipos de leucócitos, que são os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos, monócitos e linfócitos. Linfócito nós já falamos, linfócito B, linfócito T, onde o linfócito T se divide em T auxiliar, CD4, e linfócito T citotóxico, CD8. Então, hoje nós vamos ver essas outras células. Para que serve o neutrófilo, para que serve o basófilo, para que serve o eosinófilo e os monócitos, ok? Então, lembrando que são 5 tipos de leucócitos. O linfócito é um tipo de leucócito. Esses leucócitos perfazem 1% das células do sangue. 99% das células do sangue são as hemácias, também chamados de glóbulos vermelhos. Neutrófilo. Neutrófilo é um leucócito que tem maior quantidade no sangue. É uma célula que faz fagocitose e ela é importante para combater patógenos extracelulares, então, já que ela faz fagocitose. Então, ela é importante para combater bactérias, fungos. Esse leucócito, que está em maior quantidade, eu brinco como se ele fosse soldado raso, que tem maior quantidade no exército, ele é o primeiro a fazer diapedese. E aí eu pergunto para os senhores, o que é diapedese? Diapedese é a capacidade que o leucócito tem de atravessar o endotélio e ir para o tecido conjuntivo. É a capacidade do leucócito sair do vaso e ir para os tecidos, fazer a defesa. Para acontecer diapedese, tem que alterar o vaso. O que é a alteração que acontece nos vasos? Vasodilatação e aumento da permeabilidade, nós já vimos. Vasodilatação aumenta o fluxo sanguíneo. Aumento da permeabilidade permite sair água, sair líquido, sair proteína, sair um líquido que a gente chama de exudato e permite a saída dos leucócitos. O primeiro leucócito que sai são os neutrófilos, ok? Esse neutrófilo, ele tem um núcleo fragmentado, olha aqui, 3 lóbulos. É um núcleo só com 3 fragmentos. Pode ter 4, 5 fragmentos. Então, essa célula também é chamada de polimorfo nuclear, porque ela pode ter diferentes formas de núcleo. Além disso, no seu citoplasma, ele apresenta grânulos citoplasmáticos que funcionam como se fossem armas químicas, Esses grânulos representam os lisossomos e os peroxissomos. Lisossomo, que é importante para fazer o vácuo digestivo, peroxissomo produz peróxido de hidrogênio, água oxigenada, que é bactericida, e outras substâncias que ajudam a matar os micro-organismos, ok? Bem, quando o neutrófilo sai, faz diapedese, ele não vive muito tempo. Olha aqui. Ele vive apenas, em média, 6 horas. 6 horas. Toda vez, meninos, que a gente tem, então, um processo infeccioso, bacteriano, fúngico, eu preciso da defesa e da ação dos neutrófilos. E, com isso, a medula óssea ela passa a produzir mais neutrófilos para ajudar a gente. Porque são poucos leucócitos que a gente tem. Então, no sangue vai aparecer um aumento de neutrófilos, que eu chamo de neutrofilia. Então, quando faz hemograma, vê lá um aumento de neutrófilo, indica que o paciente está na fase aguda, inicial do processo de defesa. Ok? Esses neutrófilos, ele pode aparecer na corrente sanguínea de 2 formas. A forma madura, que eu chamo de polimorfo nuclear, ou segmentado, que é esse que a gente viu, que tem 3 fragmentos, 4 fragmentos. Ou pode aparecer a forma precursora, que é o bastonete, também chamado de bastão, que parece um bastão, uma ferradura aqui, ok? Essa é a forma jovem. Então, lá no sangue periférico, eu posso ter o polimorfo nuclear segmentado e posso ter, então, o bastonete, ok? Então, qual a função do bastonete ou bastão? É um neutrófilo jovem que tem função de formar um neutrófilo maduro, que eu chamo de segmentado ou polimorfo nuclear. Quando o bastão é lançado na corrente sanguínea, 24 horas depois ele diferencia em segmentado. Mas o bastonete não faz fagocitose, somente segmentado. Então, os neutrófilos, eles são da linhagem mielocítica.
Então, tá lá o mieloblasto, tá vendo? O núcleo grande. A célula, à medida que vai diferenciando, o núcleo vai reduzindo de tamanho. E vai mudando os grânulos citoplasmáticos. Então, aqui eu tenho promielócito, mielócito, metamielócito e depois o bastonete. Essas formas aqui eu vejo na medula óssea, no sangue lá dentro da medula, lá no tutano. De fora, na corrente sanguínea periférica, que a gente faz hemograma, a gente vê os segmentados e bastonete. Bastonete constitui 1% daqueles neutrófilos que a gente visualiza. Então, no hemograma vem bastonete e segmentado, ok? Então, o que é bastonete? É um neutrófilo jovem que origina um neutrófilo maduro, que eu posso chamar de segmentado ou polimorfo nuclear. Tudo bem? Então, os neutrófilos são derivados da linhagem mieloide. Mieloblasto, promielócito, né, mielócito, metamielócito, bastonete e segmentado. Olha aqui o hemograma, para vocês verem como vem. Olha aqui a parte de leucócito, tá vendo? Então, os leucócitos, aqui eu tenho o bastonete, né, que pode variar em torno de 2%, 1%. Segmentado 56. O que é neutrófilos totais? É a soma dos dois. 2 mais 56, 58. A gente conta 100 células, né? Por isso que vem expresso em porcentagem. Tudo bem? Então, aqui nós temos as formas jovens, tá vendo? Mielócito, mesotamielócito, tudo é zero. Tudo é zero. Já basófilos, linfócitos, linfócitos atípicos, monócitos e plasmócitos. Isso é a série branca. Meninos, os neutrófilos, para chegarem nos tecidos, fazer diapedese, eles vão precisar então que os capilares sanguíneos se abram, que aumente a permeabilidade. E aí eu pergunto, como é que abre o capilar para que aconteça a diapedese? Olha, meninos, nós temos duas células aqui que eu brinco que são os porteiros lá do sangue, do tecido conjuntivo. Um é o basófilo e o outro o mastócito. O basófilo, meninos, é uma célula do sangue que tem mais ou menos 1 a 2% de leucócitos. Ele é rico em grânulos, recobrindo todo o seu núcleo. Aqui são as hemácias, ok? E o mastócito é a célula do tecido conjuntivo, que fica próximo dos capilares. Aqui dá para ver o núcleo. Todas as duas células têm nos seus grânulos a histamina. A histamina é um mediador químico que promove vasodilatação e aumento da permeabilidade. Então, a histamina é a chave para abrir o vaso. Então, quando a gente tem um processo de defesa, de inflamação, tem que ter as alterações circulatórias. Quando vem, então, a lesão, essas células, né, elas vão ser ativadas. Tem vários mecanismos para ativação de mastócitos e basófilos, a gente vai conhecer futuramente. Então, a histamina, ela age no vaso, fazendo vasodilatação, aumentando a permeabilidade e vai permitir a diapedese. Quem vai sair? Os neutrófilos ali, ok? Além disso, o mastócito e basófilo tem outra substância em seus grânulos, que é a heparina. O que a heparina é? Heparina é um anticoagulante, que evita a coagulação sanguínea. Uai, para que liberar a heparina? O que eu quero com isso? Pessoal, não está abrindo o vaso para os leucócitos saírem? Se deixar, o vaso está aberto. Se deixar, acontece a ativação da cascata de coagulação sanguínea. Forma um coágulo, estancando, fechando aquele capilar que abriu. Aí o leucócito não sai. Então, naquela região que abriu o vaso, não pode formar coágulo. Então, tem que liberar a heparina. Tranquilo? E como é que o neutrófilo sabe que ele tem que sair, por exemplo, lá no meu dedão do pé onde entrou um espinho? Lembra que a lesão ativa essas células, que libera histamina e libera fatores quimiotáticos que vão atrair neutrófilos e eosinófilo. Então, vai liberar substâncias químicas que vão atrair para o local essas células. Tudo bem? Quem tem alergia, significa que essas células, basófilos ou mastócitos, estão desgranulando toda hora, liberando a histamina. O principal mediador químico da alergia é a histamina. Certo? Eu pergunto para os senhores, então. A gente tem o porteiro para abrir o vaso, que é a histamina. E depois? O
que abre o vaso, o neutrófilo sai. Mas será que aquele vaso vai ficar eternamente aberto? Zezinho, vamos pensar na seguinte situação, Zezinho. Uma abelha picou seu braço. O braço vai ficar vermelho, vai esquentar e vai inchar. Mas Zezinho não passou nenhum medicamento. O braço não volta ao normal? Ele não volta à cor normal, deixa de ser inchado? Por quê? O que acontece? Bem, pessoal, nós temos duas células, né, que abrem o vaso. Então, esse vaso, né, liberando a histamina, ele não vai ficar aberto todo o tempo, né? E aí a gente tem uma célula para fechar esse vaso. Quando sai um neutrófilo, sai um outro tipo de leucócito junto, que são os eosinófilos. Então, os eosinófilos, essas células aqui são leucócitos que têm um núcleo bilobulado, parece óculos Ray-Ban, né, citoplasma mais alaranjado. Esse eosinófilo, quando chega no local, ele libera uma substância química nos seus grânulos, que é a estaminase. O que a estaminase faz? Quebra a histamina. Quebrando a histamina, o vaso volta à sua regularidade, fecha o vaso. Volta o tamanho, o calibre normal do vaso. E aí diminui aquela vermelhidão e diminui a saída de líquido. Aí aquele líquido que está no tecido é drenado pelos vasos linfáticos, por isso que volta à normalidade. Além do que, saem neutrófilos e eosinófilos que vão fagocitar aquele veneno, ok? Da abelha. Os eosinófilos, então, são leucócitos que em torno de 1 a 5% do sangue, tem função de combater a alergia, diminuir a inflamação, ele é o porteiro que fecha o vaso, e tem função de combater vermes, eumintos. Por quê? Porque nos seus grânulos ele tem a perforina, ou proteína básica principal. Essa perforina ela é capaz de perfurar a parede do euminto, aí entra a água, o verme incha e explode, ou seja, a perforina permite que aconteça a lise osmótica. Então não tem como fagocitar um verme inteiro. Olha o tamanho do verme, olha o tamanhozinho do eosinófilo. Então o que ele faz? Ele picota aquele verme e depois tanto ele quanto o neutrófilo ou macrófago fagocita o resto do euminto. Então é assim que o verme morre, ok? Então o eosinófilo é importante para combater vermes e é importante para diminuir a inflamação, diminuir a alergia, porque possui estaminase. E é uma célula que pode fagocitar. Tranquilo? Então, se eu faço hemograma de uma pessoa e aumenta, está lá no sangue dela, um aumento de eosinófilo, uma eosinofilia, pode indicar duas coisas. Ou que a pessoa está com verminose, ou que ela está na alergia. Quando eu estou com alergia, minha medula óssea tem que me proteger. Meu sistema imune tem que me proteger, então ele vai produzir mais eosinófilos para diminuir aquela inflamação. Ele não vai produzir basófilo. Se produzir basófilo, vai me lascar, eu vou ter mais alergia ainda, ok? E o sistema imune quer te ajudar. Então, na hora da alergia, a medula óssea vai aumentar a produção de eosinófilos. Tranquilo? Então, voltando aqui, a histamina é mediador químico de basófilos e mastócitos, que faz vasodilatação, permitindo aumento do fluxo sanguíneo para chegar a mais leucócitos. E isso faz com que o tecido fique vermelho, vermelhidão, faz com que o tecido esquente, calor. Então, são os sinais cardinais da inflamação: rubor e calor, ok? Outra função, aumenta a permeabilidade. As células endoteliais contraem, afastam uma da outra e permite a saída de líquido e de células. Então, a histamina promove a inflamação, porque permite a saída de leucócitos, a diapedese. E isso, então, gera o edema, o inchaço e permite a migração de células. Outra função da histamina é que ela tem capacidade de se ligar ao músculo liso, promovendo contração do músculo liso. Então, imagina quando você tem uma alergia alimentar e aí lá no intestino libera a histamina. O que vai acontecer? O intestino vai contrair mais, vai aumentar o peristaltismo intestinal para a gente expulsar aquela comida que deu alergia. Vai dar uma diarreia no indivíduo, ok?
mecanismo de proteção. Diarreia é mecanismo de proteção. Tudo bem? Então, lembrar que a histamina promove a inflamação, abre os capilares sanguíneos, permitindo a diapedese. E quem combate a histamina é a estaminase, que é liberada pelos eosinófilos. Tranquilo? Outro leucócito importante são os monócitos. Os monócitos, meninos, têm a função de originar os macrófagos, que são células fagocíticas e apresentadoras de antígeno. Então, a gente vai ver quem é esse monócito. Monócito é um leucócito grande, com núcleo em forma de rim, ou de um grão de feijão, né? E esses monócitos, então, quando eles fazem diapedese, vão para os tecidos, ele transforma uma célula maior, olha o tamanho do citoplasma aumentado, núcleo mais redondo, que a gente chama de macrófago. Então, a função dos monócitos é originar os macrófagos, que também são células fagocíticas e apresentadoras de antígeno. Esse macrófago pode ter diferentes nomes, depende do tecido. Então, lá no osso, como é que chama o macrófago do osso? Osteoclasto. Como é que chama o macrófago lá do pulmão? Macrófagos alveolares. Como é que chama o macrófago do fígado? Células de Kupfer. Como é que chama o macrófago lá do cérebro? Micróglia. Como é que chama o macrófago lá do rim? Célula mesangial. Então, tem vários nomes, mas todos têm a mesma função de fagocitar antígeno e apresentar esse antígeno para o linfócito T. Ok? Então, os macrófagos são uma APC, célula apresentadora de antígeno. E é uma célula do tecido conjuntivo. Voltando aqui, o que uma célula apresentadora de antígeno faz? Ela apresenta antígeno para o linfócito T. Então, é um fagócito diferenciado. Então, esses macrófiagos vão ficar próximos de capilares sanguíneos, vasos linfáticos, e ele captura o inimigo, como eu falei, digere ele e pega pedaços desse antígeno, a parte proteica desse antígeno, coloca na sua superfície, na sua membrana. Essa proteína aqui, ó, que apresenta antígeno, que é uma bandeja, um receptor aqui que mostra antígeno, é uma proteína que a gente vai estudar ainda, chamado MHC. Então, o antígeno é mostrado para o linfócito T. Então, os fagócitos e apresentadores de antígeno mostram o antígeno para o linfócito T. Ok? Isso é uma célula apresentadora de antígeno. Isso significa que o linfócito T não reconhece a bactéria solta, sozinha. O linfócito T não reconhece vírus sozinho. Alguém tem que fagocitar ou endocitar, digerir aquilo e mostrar para o linfócito T. O linfócito B de bola não precisa disso, não precisa de APC, ok? Então, quem é que depende da APC? Os linfócitos T. Então, só para vocês terem uma ideia, que essa bandejinha aqui, ó, que a APC mostra, é o chamado MHC. Então, a gente tem dois tipos de bandeja, uma de ouro, outra de prata, né, que eu brinco, MHC classe 1 e MHC classe 2. Porque eu tenho dois tipos de linfócitos T, CD4 e CD8. Então, proteínas MHC são os receptores de membrana que tem nas células que apresentam antígeno para os linfócitos T. Aqui o receptor do linfócito T a gente chama de TCR, tá vendo? Então, vem o MHC com um pedaço do antígeno e mostra para o TCR. MHC, antígeno, TCR. O MHC classe 1 mostra antígeno para o CD8, MHC classe 2 mostra antígeno para o CD4. A gente vai ter uma aula só para falar de MHC. Está aqui a imagem. MHC é um receptor de membrana, então, que mostra o peptídeo, no caso do patógeno que a gente está falando, para o linfócito T. O receptor do linfócito T a gente chama de TCR. Tranquilo? Então, MHC são proteínas que mostram antígeno para o linfócito T. Se esse antígeno estiver solto, sozinho, o linfócito T não reconhece. Qual que é a diferença, meninas, de neutrófilos e monócitos? Já que ambos são fagócitos e combatem, então, patógenos extracelulares.
Os neutrófilos, meninos, não são APCs, eles não são capazes de ativar linfócitos T. Então vamos pensar aqui. Qual que é o primeiro leucócito que faz de APDS? Os neutrófilos. Eles fazem, saem, fagocitam e matam o antígeno. 6 horas depois ele morre. Se continuar o antígeno, se aquela infecção persistir, tem que sair uma segunda categoria de células, outro fagócito. Em vez de sair neutrófilo agora, sai quem? Os monócitos. Então, o primeiro a sair do vaso são os neutrófilos, o segundo são os monócitos. Monócito vira macrófago, e macrófago é APC. Aí, macrófago fagocita, digere e mostra aquilo para o linfócito T. Por exemplo, CD4, que é o comandante do sistema imune. Ok? Então, pessoal, qual que é o primeiro leucócito a fazer de APDS? O que a gente viu? Os neutrófilos. Então, o neutrófilo inicia a defesa. Se ele não resolver a parada, tem que sair outro tipo de leucócito, que são os monócitos. Os monócitos transformam em macrófagos. Então, a medula óssea inicialmente vai produzir mais neutrófilos para me ajudar. E se vê que não dá conta, ela deixa de produzir neutrófilo e passa a produzir monócitos, ok? Então, nós falamos que na fase aguda, aumenta neutrófilo no sangue. Então, uma neutrofilia, aumento de neutrófilos no sangue, caracteriza uma fase aguda. Em compensação, quando o indivíduo deixa de produzir neutrófilo e passa a produzir monócitos, ele vai ter um aumento de monócitos no sangue, uma monocitose, e já caracteriza uma fase crônica. Por isso que repete hemograma. Faz hemograma hoje do indivíduo, daqui amanhã faz de novo, depois da manhã faz de novo, para ver a evolução, para ver se o indivíduo está na fase aguda, se está na fase crônica. Se só os neutrófilos resolver a parada, aí vai diminuir meu número de leucócitos, vai ficar normal, ok? Então, neutrofilia caracteriza a fase aguda e monocitose caracteriza a fase crônica. Esses monócitos, quando viram macrófagos, eles podem ter dois fenótipos, M1 e M2. M1 é ativado por TH1 e é uma célula mais poderosa, que faz mais fagocitose, que gera mais inflamação. Já M2 é quando o macrófago recebe a ordem de TH2, que é um outro tipo de CD4. Aí esse M2, ele diminui a fagocitose, mas ele estimula a cicatrização. Então depois nós vamos ver os tipos CD4, TH1 e TH2, e a gente vai ver os tipos de macrófago, M1 e M2. Ok? Só para ter noção que o macrófago pode ter diferentes funções. Depende do comando do CD4 que ele receber. Meninas, nós falamos de linfócitos já, T, CD4, T, CD8, linfócito B, mas nós temos alguns linfócitos que fogem à regra da imunidade adquirida, que eles não são específicos, por isso eles são chamados células da imunidade inata. Os senhores sabem quais são os linfócitos que pertencem à imunidade inata? Nós vamos falar de dois para vocês, célula NK e célula NKT. Célula NK, Natural Killer, células assassinas naturais, células matadoras, né? São linfócitos inespecíficos grandes que têm a mesma função do CD8, matando células doentes, células infectadas. Isso significa que o CD8 e a célula NK é importante para combater vírus, combater patógenos intracelulares. Essas células NK, elas não têm receptores específicos, como o linfócito B. Então, ela não tem o BCR e TCR. Ela tem um receptor poliespecífico, que reconhece um monte de coisa. O que é detalhe dessa célula NK? Lembra que eu falei que o linfócito T precisa de MHC, daquela proteína de membrana? Quando existe MHC na membrana, a célula NK fica inibida. Ela tem um receptor aqui, KIR, que é inibidor da killer, ok? Que ele reconhece MHC e fala assim, não posso matar aquela célula. Quando a célula-alvo deixa de expressar a proteína MHC e aí não ter essa inibição do KIR, significa que esse outro receptor que reconhece o ativador aqui mata a célula-alvo. Então, o KIR, que é o receptor da célula NK, inibidor da célula NK, ele reconhece MHC e trava a ativação da célula NK. Então, a célula NK mata células que perdem o seu MHC, ok? E ela é da imunidade inata. Isso significa que quando a gente tem um vírus, quem primeiro nos defende é a célula NK.
depois que vai vir o CD8, ok? Outra célula da imunidade inata, que é um linfócito, é a célula NKT. Então, a mistura de célula NK com linfócito T. Por isso que eu coloquei aqui uma transição de célula NK para linfócito T. Essa célula NKT ela apresenta um TCR rudimentar invariável, que não tem diversidade, como os TCRs do linfócito T. Então, reconhece, olha aqui, em vez de reconhecer proteínas, ela reconhece lipídios. E não é no MHC, é uma proteína chamada CD1. Então, a célula NKT usa um mecanismo diferente para reconhecer antígenos e ela só reconhece glicolipídios, lipídios ali do antígeno do patógeno. Essa célula, então, não usa MHC, mas usa uma molécula CD1 que não é polimórfica, igual a proteína MHC. CD1, então, apresenta lipídios e glicolipídios, e lembrar, então, que pertence a uma célula da imunidade inata e que é uma transição da célula NK para linfócito T. É uma forma evolutiva, isso quer dizer. Tranquilo? Bem, meninos, vamos ver aqui se vocês aprenderam alguma coisa. Imagina aqui que está uma parte de um leucograma aí de um indivíduo, onde ele tem os bastonetes segmentados, neutrófilos totais. Lembrar que bastonetes segmentados são neutrófilos. Olha aqui, neutrófilos totais 75, é a soma desses dois, ok? Aqui estão os valores normais. Eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos. Então, tá aqui os 5 tipos de leucócitos. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos. Hemograma não diferencia se é linfócito B, se é linfócito T. Vem tudo igual, ok? Olha aqui, o que tem de diferente nesse hemograma? O que tem de alterado? Se vocês olharem, né, tá aumentado os neutrófilos, não é isso? Os neutrófilos totais aqui, o segmentado está aumentado. E aí eu pergunto para os senhores, o que essa paciente pode ter através desse hemograma aqui, desse leucograma? Ela tem verminose, ou alergia, ela tem infecção bacteriana aguda, infecção fúngica crônica, uma virose. O que ela tem? Se ela tem uma neutrofilia, aumento de neutrófilos, isso indica que o patógeno é extracelular e que está na fase aguda. Então aqui, olha, onde que dá certo é a letra B de bola. Então o paciente tem uma infecção bacteriana aguda. Compreenderam? É para isso que a gente tem que estudar esses leucócitos, entender as funções dele, para nós podermos interpretar o hemograma e ver como é que está a imunidade daquele paciente. Então, perceba, a gente tem vários tipos de leucócitos, cada um tem uma função. Se eu tivesse com uma verminose ou uma alergia, o que ia estar aumentado? Eosinófilo. Se fosse uma fase crônica, o que ia aumentar? Monócito. Se fosse uma virose, o que ia aumentar? Linfócitos. Então, uma virose, eu tenho uma linfocitose. Compreenderam? Bem, espero que tenham aprendido. E que anotem suas perguntas para depois a gente discutir, tá bom? Valeu, um abraço para vocês. Tchau!